Heiser, Rogério, Putin já está considerando que a guerra com a OTAN é inevitável. Porque, veja, se a gente pegar essa análise desde o começo, você vai ver que tem um escalar permanente, né? Tem um escalar permanente. Você tem em todos os momentos do conflito, você nunca teve algo para trás, você só teve algo para cima. Né? Para cima. Primeiro a Crimeia não era atacada, depois ela passou a ser atacada. Antes, os ataques que ocorriam contra a Ucrânia, eles estavam muito concentrados ali na região central, na região sul. Hoje você tem muitos ataques contra Lviv, você tem muitos ataques contra Khmelnytskyi, que é onde essas armas que chegam do Danúbio, provavelmente, ou da Romênia pelo Mar Negro, elas são armazenadas. É onde estão os Sukhoi 24 ucranianos que lançam os Storm Shadow. Então você teve, ao longo do tempo, é bem verdade, já é quase 1 ano e meio, né, já são quase 18 meses de conflito, mas você teve um escalar nítido. Isso aí, não resta a menor dúvida disso. Então, totalmente encaminhada a situação para um choque direto, tá? Eu discordo de quem acredita que o conflito esteja num momento descendente. Respeitosamente discordo, tá? Respeitosamente discordo. Por quê? Porque, na realidade, a gente observou, ao longo do tempo, um degradê, um escalar, que ele é físico e ele é retórico. No começo, essas tensões na África não existiam. No começo, a fronteira polonesa não estava tão sobrecarregada de tropas. Belarus não tinha armas nucleares táticas fornecidas pela Rússia. Você não tinha uma concentração de tropas no Gap de Suwalki. Então, quer dizer, você tem toda uma construção, tá? Você tem toda uma construção que efetivamente sugere que as coisas estejam caminhando realmente para o enfrentamento entre a Rússia e a OTAN. Material. Não quer dizer que vai ser um enfrentamento do Apocalipse, do Armagedon, não quer dizer isso. Agora quer dizer que realmente você caminha mais do que para um conflito entre a OTAN e a Rússia no território ucraniano, para a possibilidade cada vez mais concreta da abertura de novas frentes. Acho que faz uns 10 dias o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, o Anatoly Antonov, ele disse: o grande problema para que a gente tenha uma guerra total é que a gente está tendo um aumento das áreas de tensão. Né? Eu vejo o Cáucaso como um ponto muito explosivo, eu vejo a Síria como um ponto muito explosivo, mas eu vejo hoje também a África Ocidental como um ponto explosivo. Nós não vemos da mesma forma os Balcãs, porque naturalmente você tem um governo sérvio e as condições na região que talvez não proponham uma ameaça mais iminente ali dentro desse contexto. Mas você tem a Península Coreana, onde você tem cada vez mais uma militarização do Japão, onde você tem cada vez mais uma militarização da Austrália. E a Península Coreana, ela tem várias nuances, porque ela está muito ligada diretamente à questão do conflito potencial por Taiwan, aonde os Estados Unidos e a China estão envolvidos, e ela tem uma característica muito forte também da Coreia do Norte como espelho do que lhe foi facultado pela tecnologia chinesa. Gente, eu não tenho dúvida nenhuma que a Coreia do Norte não teria armamento nuclear se isso não fosse decidido por Pequim. Pequim permitiu que a Coreia do Norte tivesse armamento nuclear. Vocês vejam que tem submarinos dos Estados Unidos ali estacionados que são nucleares, os lançamentos que a Coreia do Norte faz são cada vez mais numerosos, os mísseis são cada vez mais potentes em relação à carga, em relação à distância que podem atingir. Então você tem toda uma construção que sugere realmente que a gente esteja caminhando para um enfrentamento mais forte. Agora, nós temos que acompanhar isso para e passo, para não sermos surpreendidos. E outra, vocês não podem perder o fio da meada. Eu fiz aqui uma conversa muito extensa com vocês sobre a questão da guerra no Mar Negro, colocando todos os pontos que eu julgava importantes. Tem alguma alteração? Tem, porque cotidianamente existem alterações. Agora, por exemplo, está prevista, me parece que é para amanhã, uma conversa telefônica entre o Putin e o Erdogan. Até dias atrás, inclusive quando eu fiz a live, o Putin não queria falar com o Erdogan por telefone. Né? Mas, inclusive, pode ser que nós não saibamos de detalhes que tenham permitido com que aqueles líderes do Azov tivessem sido libertados pelo governo turco. Pode ser que tenha ocorrido também concessão em relação, ou eventualmente até alguma anuência do governo russo.